A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, que diz: No dia seguinte, viu João a Jesus vir a ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos ver que João ele vai preparar o caminho do Senhor. No versículo 15, João ele diz que ele veio dar testemunho, né? Sobre Jesus, que diz: E João dele testemunhou e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem após mim é antes de mim, porque era primeiro que eu. Então, João ele vem falando sobre que vem após mim é antes de mim. É uma declaração enfática da preexistência de Cristo. Então, no sentido natural, João Batista nasceu alguns meses antes de Jesus, mas ele dizia que Jesus já existia antes dele. Ele diz: aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Então, na versão NVI, ela diz: e somente a pré-existência de Cristo, que pode explicar o fato do Verbo estar com Deus no princípio, de ter se tornado homem. Então, a Bíblia é clara em dizer que Deus fez o mundo por intermédio do Filho. No versículo 10 diz: sem o qual nada teria sido criado, pois ele foi feito, por ele foi feito o mundo. Então, em Jesus foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses 1:16. Então, Paulo, ele disse que Jesus, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a quem deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana. Então, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Filipenses 2. Então, o próprio Senhor Jesus, ele faz menção à glória que eu tinha contigo, com o Pai, antes que o mundo existisse. Lá em João, na sua oração, João 17, no versículo 5. Ele vai dizer ainda no capítulo 6 e no versículo 38, eu desci do céu. Em João 8:23 ele vai dizer: eu não sou deste mundo. E afirmar que antes que Abraão existisse, eu sou, lá em João 8:58. Então, crer na pré-existência de Cristo é fundamental, pois do contrário veremos Jesus, da mesma forma que a maioria dos ateus, agnósticos, islâmicos, espíritas, testemunhos de Jeová e demais não cristãos deste mundo o veem, como um mero homem, no máximo um grande profeta ou alguém muito sábio com bons ensinos morais, mas não como o próprio Deus que se fez carne para pagar o preço que o próprio homem não poderia pagar. Então, o próprio Senhor ele vai dizer, e o próprio João ele vai escrever a respeito do Senhor, deixando bem claro, a deidade do nosso Senhor, enquanto ele de forma humana, ele vê esse mundo para se entregar e pagar um preço, porque nós não poderíamos pagar. Ele pagou por nós. Então, ainda o Senhor, quando ele vai falar da lei dada por Moisés, lá no versículo de número 17, que a palavra diz, 16, que diz: e de sua plenitude recebemos todos também graças por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade foi feita por Jesus Cristo. E 18 diz: a Deus nunca ninguém o viu, o unigênito Filho que está, no seio do Pai, ele o declarou. E quando ele fala sobre a lei, que foi dada por Moisés, e fala a graça e a verdade foi feita por Jesus Cristo,
né? Deus ele demonstrou a sua graça através de Cristo, ao salvar gratuitamente o homem perdido por meio da fé, uma vez que nós, naturalmente, somos merecedores de morte eterna e não de vida eterna, né? Isso ainda era um conceito bastante distante nos tempos de Moisés, onde aqueles que praticassem toda a lei, né, por ela viveria, né? Assim, enquanto a lei de Moisés colocava o foco, né, no homem, né, em como as nossas obras e esforços poderiam garantir-nos, né, nós vamos garantir que a salvação, né, o Novo Testamento ele coloca o foco em Cristo, na obra que ele fez em nosso favor, e que nós mesmos jamais poderíamos fazer isso, né? E isso é graça, né? É o favor imerecido do Senhor. E no 18 ele diz: a Deus nunca ninguém o viu, embora Deus tivesse sido visto no Antigo Testamento, em teofanias, né, aparições terrenas, visíveis, né, de Deus em alguma forma. Né? Ele apareceu a Abraão em Gênesis 18:1, a Jacó, né, 32:30, Moisés, lá em Êxodo 3:2, né? Nunca ninguém viu a Deus em glória, isto é, em sua plenitude. E nós vamos ver que depois eles vão estar perguntando, né, a João Batista: és tu Elias? E ele vai responder. Ele disse: não sou. Então, negação categórica para aqueles que pensam que ele era a reencarnação ou a ressurreição de Elias. Depois vão perguntar a João Batista: tu és os profetas? Né? O profeta predito lá em Deuteronômio 18:15, e que os judeus esperavam vir antes do Messias, mas que na verdade referia-se ao próprio, né, ao próprio Messias. Então, nós vamos observar que todos esses homens, né, todos ali, né, esperavam um outro Salvador. E foi Jesus, ele é o nosso Salvador. E João, no 29, a qual nós lemos, no versículo 29 do capítulo 1, ele diz: o dia seguinte viu João Jesus, né? João viu Jesus vindo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, somente o Senhor, ele tem poder de tirar o pecado do mundo, de perdoar pecados, né? Somente ele é o Salvador. Não tem outro meio de encontrar salvação para as nossas almas a não ser em Jesus Cristo, a não ser o Senhor, né? E João ele vem preparar esse caminho. Ele vai dar testemunho, ainda vem dar testemunho daquele que antes dele já estava, né? Já estava pronto para vir e salvar a humanidade. Né? João ele vem dizendo, né, que o Senhor é o Cordeiro de Deus. Né? E quando fala sobre o Cordeiro no Antigo Testamento, né, o Cordeiro era sacrificado diariamente como pagamento pelos pecados cometidos pelos homens. Então, no Novo Testamento, Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus, né? Aquele que é o sacrifício perfeito e definitivo pelos pecados da humanidade, né? E esse é o nosso Senhor Jesus. Então, que você possa, nesse dia, ficar conectado com essa palavra, né? Se alimentar, né? Porque Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que você possa, nesse dia, refletir nessa passagem, nessa mensagem, né, e ver o quanto o Senhor nos amou, a ponto dele dar o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe nesse dia.